Eu sou de Goiânia e queria ter um dinheiro para poder sair no final de semana. Meu pai não me dava, ele até tinha condição, mas não me dava. Meu pai me educou muito bem, o Reinaldo. Ele fazia assim, ó, pai, eu quero comprar um tênis, quanto que é? Eu falava, R$100, então tá bom, toma aqui 50, vai ficar em cima da estante. Quando você voltar com os outros 50, você pode pegar esses 50 aqui para inteirar os 100 para você comprar seu tênis. Então ele sempre me induziu e sempre me empurrou para poder conseguir parte daquilo que eu queria, para não dar tudo de mão beijada. E eu não vim de família rica, não. Lembro que quando eu nasci, nossa família era bem humilde, morava em bairro onde é que nem tinha asfalto, bem próximo assim onde é que tinha asfalto e tal, depois asfaltou. E comecei estudando no colégio público, só que no decorrer da minha vida, meu pai foi empreendendo, comprando imóveis, vendendo, que ele é corretor de imóveis, e aí foi melhorando a condição financeira da família. Aí com uns 15 anos eu estava estudando num colégio particular. E estudando nesse colégio, eu via meus amigos saindo, usando umas roupas da hora, uns tênis da hora, e eu queria ter isso também. Só que meu pai não bancava, até porque ele se esforçou para poder pagar a mensalidade do colégio. E aí a forma que eu vi de poder ganhar dinheiro é que um rapaz que estudava comigo, o pai dele era feirante. Aí eu fui ajudar esse rapaz que é o Ícaro, que é amigo até hoje, e o pai dele ia vender cinto de sapato na Feira da Lua. Lá foi a primeira escola de vendas. E foi muito importante, porque às vezes você vê, nossa, meio bi em vendas. É muita venda mesmo. Mas isso só foi possível porque eu trabalhei na feira. Então todo mundo tem um resultado grande hoje. Você fala, nossa, uau, você pode ter certeza que ele teve um estágio. E esse estágio é muito importante. Então você está passando por um estágio agora e quer desistir desse estágio, dessa dificuldade. Só anota aí, ó, fase não é fim. Então aquela fase de feirante foi ótima, porque eu aprendi a vender, aprendi a negociar, aprendi a ser humilhado, aprendi a me portar nos lugares, aprendi a conversar, aprendi a quebrar a objeção de cliente. Se eu não tivesse passado lá, eu não tinha chegado aqui nunca. Então isso foi a primeira forma que eu consegui ali colocar dinheiro no meu bolso sem depender dos meus pais, sem nada. Foi trabalhando e vendendo cinto e sapato na feira. Top demais, cara. E aí você já trabalhou com imóvel também? Também. Vendi cinto e sapato com uns 15 anos ali até os 16. Aí depois eu falei, vou estudar porque tá chegando o vestibular. E aí eu foquei em estudar pro vestibular. Estudei pra caramba, porque meu pai não pagaria uma faculdade federal. Deixou muito bem claro, eu pago o colégio, mas para não pagar a faculdade. A obrigação sua, se você quiser fazer uma faculdade, é passar na federal. E aí eu estudei muito mesmo, entrei em 2 faculdades. Fiz engenharia mecatrônica, não gostei, 3 meses, abandonei. Fiz 1 ano de cursinho, estudei pra caramba no cursinho, só estudava. Aí passei pra engenharia civil. Aí eu fazia engenharia civil à noite, Instituto Federal, e de dia trabalhava na imobiliária do meu pai, que era ele mais um corretor. Assim que eu entrei na imobiliária, meu pai queria aposentar já. Queria viver dos aluguéis que ele construiu. Aí ele deixou na minha mão, e aí eu fui e comecei a empreender na imobiliária e comecei a participar de todos os treinamentos de vendas. Isso com quantos anos? 18. 18 anos. Comecei a participar de todos os treinamentos de vendas que tinha do CRES, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Todos. Eu sempre era o mais novo da roda. Os corretores tudo com 40, 50, cabeça branca, eu com 18, com 19 lá. E aí eu falei, pô, vou virar o melhor corretor dessa cidade. Aí eu mudei a imobiliária, que era numa vielinha para uma avenida, na Avenida dos Alpes, uma avenida lá em Goiânia. Troquei a sede, coloquei placa CM, fachada em LED, criei site, criei uniforme, criei pastinha, comecei a me dedicar ao máximo ali. E à noite estudava engenharia civil. Só que quando eu no terceiro período, 1 ano e meio de faculdade, eu percebi o seguinte: como corretor de imóveis, já dedicando, estudando e expandindo ali, contratando mais corretores, eu já estava tirando 6 mil por mês para mim. E os meus amigos da engenharia civil estavam formando para ganhar 3, 4. Aí eu falei, mas não faz sentido eu estudar mais 3 anos e meio para ganhar metade do que eu ganho. Rapaz, não vou mexer com questão de engenharia, não. Aí eu comecei a ter muito contato com um construtor. Você constrói, não constrói? Construo. Você é engenheiro? Não. Então, eu percebi isso. Que a maior parte de quem constrói não é engenheiro. E eu queria construir. Eu falei, eu não preciso ser engenheiro para construir. É só contratar os meus amigos que vão formar. Aí eu falei, aí na minha cabeça não fazia mais sentido. Porque eu ia ganhar menos do que eu ganhava. E para fazer o que eu queria, era construir e vender, não precisava de ser engenheiro. Só bastava pagar o projeto pro engenheiro. Aí eu falei, isso aqui não faz sentido para mim, não. Aí eu arrumei a primeira briguinha com os meus pais, que foi abandonar a faculdade. Trancou a faculdade. Eu também tranquei a minha, cara. Abandonei. Nem tranquei, cheguei e abandonei. Falei, não quero isso aqui mais não. Você fazia faculdade de quê? Eu fazia comércio exterior e administração. E aí eu fui virar vendedor de produtos para emagrecer de porta em porta. Tava ganhando mais que gerente de banco. Eu falei, o quê, meu amigo? Eu vou focar aqui. Minha mãe pirou. É isso aí. Meu Deus do céu. Engraçado, as histórias se repetem muito, amor. Você que tem uma história parecida, comenta aí. Minha história é parecida. Aí eu abandonei a faculdade e foquei só na imobiliária. Aí quando eu tive mais tempo e mais energia, né? Porque eu estudava todo dia à noite, segunda a sexta e sábado de manhã.
dediquei 100% pro negócio. E aí eu fui estudando formas de vender mais. E aí eu descobri tráfego pago. É isso que eu ia te perguntar. Como que você veio para esse mundo da internet? Exato. Qual foi o seu primeiro contato com a internet? Foi vendendo imóveis. Vendendo imóveis. Conversando com um amigo, ele falou, mano, tô vendendo imóvel pela internet. Aí eu, como? LX, Zap Imóveis, Viva Real? Ele falou, não, fazendo anúncio no Facebook. Ele é. Publicando os anúncios de venda nos grupos. Nos grupos ele é. E ele foi e me mostrou. Chamou Danilo. Aí eu falei, nossa, que massa. Aí eu fui estudar como fazer anúncios na internet. E aí eu comecei a fazer as primeiras campanhas dos imóveis que eu tava vendendo. E aí começou a cair lead, começou a cair cliente interessado nos imóveis. E eu falei, uau, esse de internet é muito bom. E aí eu percebi uma coisa. Assisti um vídeo que chama O que eu faria se eu tivesse 18 anos de idade, do Flávio Augusto. E aí nesse vídeo eu explico um conceito sobre escala e margem, que clarificou minha cabeça e me fez tomar a decisão de abandonar a imobiliária também. Uau. E aí pensa como é que era a cabeça dos meus pais. Esse menino, tudo que ele começa, ele abandona. Começou mecatrônica, abandonou. Começou civil, abandonou. Tá indo bem na imobiliária, vai abandonar. Era estranho, né, pra quem tava de fora. Estranho pra mim também, muito incerto, duvidoso, dolorido fazer isso. Mas era o que eu sentia de fazer, eu ia lá e fazia. E aí nesse vídeo explicou muito bem pra mim assim, ó. O que é escala e margem? Eu percebi que eu não tinha muita escala na imobiliária. Eu não conseguia mostrar mais de 7 imóveis no dia, 5 imóveis no dia. Só se o imóvel fosse próximo, se fosse longe, você tem deslocamento. Então, como é que eu vou vender 30 imóveis no mês? O mês que eu vendia 2, 3, você dava comemorável, que cada comissão é uma paulada, 5, 10 mil. Mas não dá para vender 10 imóveis no mês. Aí eu percebi que a escala é baixa. E qual que é a margem de lucro do corretor? É a comissão, que é 6 ou 5%. Só que você tem custo em cima disso. Então minha margem é baixa também nesse serviço. E aí já fazendo anúncios para vender imóveis, eu descobri que dava para vender treinamentos, curso online. E aí ficou muito claro para mim que vender curso online, você pode vender um curso num dia, você pode vender 10, você pode vender 1000 cursos, você pode vender 1 milhão de cursos, dá o mesmo trabalho. Você não tem que ir lá mostrar um imóvel. Não, você só manda o login para a pessoa, acesse e senha, via e-mail. Então você consegue ter 10 mil alunos num dia, 15 mil alunos num dia, 20 mil alunos num dia. Eu falei, pô, isso é muito mais escalável. Qual que é a margem de lucro desse negócio? De vender curso online é 80%, 70%. Aí eu falei, uau, vou ter que migrar. Aí eu comecei um processo de migração da imobiliária para o digital. E aí, quando essa ficha caiu, eu peguei meu WhatsApp, comecei a estudar sobre o lançamento de infoproduto e fui olhando todos os contatos que eu tinha para achar alguém para lançar. Na letra A mesmo, que eu vi lá, Amanda, que era uma moça que estudou comigo no ensino médio. Falei, a Amandinha, ela tá bombando aqui com maquiagem. Tinha uns 10 mil seguidores na época, assim, tava bombando o Instagram dela. Esse foi o primeiro lançamento? Foi o primeiro lançamento. Você faturou quanto no primeiro? Então, eu liguei pra Amanda e falei, Amanda, vamos tomar um café? Vamos. Tinha 2 anos que a gente não conversava, que a gente estudou junto no ensino médio, já tinha um tempo, eu já tinha 20 anos nessa época. Aí eu liguei pra Amanda, vamos conversar, vamos. Expliquei pra ela, falei, ó, essas turmas que você faz de automaquiagem presencial, vamos fazer online. Aí ela topou. Aí primeiro lançamento fiz R$3 mil. Uau. Demorei 6 meses pra lançar, porque eu não tinha experiência. E tenho uma dificuldade muito grande em tecnologia. Pode não parecer, mas desde moleque eu odiei videogame. Nunca joguei videogame nenhum, PlayStation, nada. Computador não gostava, né? Então os meus primeiros contatos com o computador para poder fazer campanhas foi dolorido. Porque eu não tive aquele background da infância de jogar e de mexer no computador, não gostava. Então eu demorei muito para poder aprender. Hoje que os meus alunos aprendem em 30 dias, eu demorei 6 meses para fazer. Então o primeiro lançamento foi com a Amanda, de maquiagem. R$3 mil, investi em R$300, deu 3 mil de faturamento. Nossa, eu fiquei feliz, hein? Top, hein? A virada de chave da minha vida foi num cursinho, não foi em negócio. Foi um dia que eu tava voltando do almoço, e aí eu vi um moleque sentado no chão comendo marmita fria. E aí, eu estudava num colégio chamado Protágoras. Eu pegava meia hora de ônibus para poder estudar. Só que tinha muito bolsista que vinha de Trindade, andava 2 horas e meia de ônibus para poder chegar no colégio. E depois ia embora com 2 horas e meia de ônibus. Nossa, também. 5 horas. estudar. E para estudar. E aí minha ficha caiu. Eu falei, como é que pode essa galera de Trindade passando para medicina, passando em todos os vestibulares, como é que eu não vou passar? Se o cara tem 5 horas de sono a menos do que eu. Se eu posso comer em qualquer restaurante aqui próximo, comer a comida feita na hora, no dia, e esse cara tá comendo marmita fria. Cara, caiu um mundo de realidade na minha cabeça. Eu falei, como pode? Qualquer coisa que eu usar como argumento é desculpa. Quando eu vi esse rapaz sentado no chão, comendo marmita fria, eu falei, pô, tô mais favorecido do que ele. Eles estão passando, que os bolsistas eram os que mais passavam, porque era a oportunidade da vida dos caras. Né?
se eu não conseguir passar, eu sou um bosta. Cheguei nessa conclusão. E aí, essa foi minha virada de chave como ser humano. Eu lembro que depois desse dia, eu passei a estudar mais, eu me tornei mais autorresponsável, me tornei muito mais maduro mesmo com os meus 18, 19 anos de idade ali no cursinho. Essa foi minha virada, assim, que eu nunca vou esquecer da minha vida inteira, assim. Acho que foi até algo, talvez, espiritual. Que eu tive uma dose de consciência que eu nunca tive na minha vida inteira. Só nessa cena, assim, e passei a ser outro homem a partir dali. Focar 100% no digital. Eu tava em transição. Eu tava trabalhando de dia na imobiliária e lançando a Amanda de noite. A gente ficou 1 ano nisso. E nesse 1 ano a gente faturou R$8.000. Aí quando chegou no final do ano eu falei assim, quer saber? Eu vou abandonar a imobiliária, que é certo, e vou focar no que é arriscado. Porque eu tô deixando das 8 às 18, às 19 na imobiliária e das 19 às meia-noite no digital. Eu não tô colocando energia. Então a primeira coisa foi essa. Foi focar. Foi focar, 100%, abandonar a imobiliária. Aí eu abandonei a imobiliária, falei pro meu pai que eu não queria mais, dei meus 50% pros funcionários, os outros 50% que era dele ficou com ele, aí ficou dos funcionários que tinha lá, que eu tinha construído o time, eu com meu pai, abandonei toda a operação e fui focar 100% na internet. Aí só de fazer isso, o maior lançamento meu e da Amanda tinha sido R$5.000. Então, tinha sido 3.000 e pouquinho. Tinha feito 3 lançamentos, dado 8.000, o maior tinha sido 3 e pouco, 4.000. Aí só de fazer isso, o próximo lançamento com a Amanda deu R$40.000. Uau. Só de focar, Só de focar. 100% e de ir pra cima, de estudar mais e me dedicar 100% daquilo. Só disso. E depois da Amanda, que você lançou? Aí foi R$40.000. Só que aí eu e a Amanda, a gente se desentendeu, resolveu parar a parceria, continuou a amizade, mas parou a parceria, e eu fiquei sem especialista. Aí eu fui pra arrumar outro especialista. Aí eu fui atrás do Pablo Marçal. Como que eu fui atrás dele? Um amigo da faculdade falou dele pra mim, meses antes. E aí, eu não sei você, eu quero até te perguntar, quer que você compartilhe com a galera. A faculdade, pra mim, o conteúdo não serviu de nada. Mas várias pessoas que eu conheci dentro da faculdade me apresentaram outras pessoas ou me apresentaram alguns projetos que mudaram a minha vida. Eu só vi esse vídeo que me fez abandonar a faculdade, o que eu faria se eu tivesse 18 anos de idade do Flávio Augusto, porque um amigo da faculdade me apresentou o Flávio Augusto. Eu só conheci o Pablo Marçal, que é meu principal sócio, só porque um amigo da faculdade foi do Pablo, senão eu também não teria conhecido. Então as conexões que eu fiz na faculdade foram importantes para minha vida. A faculdade em si não, mas ter passado pela faculdade foi ótimo para mim. Pelas pessoas que eu conheci, pelo quanto que a minha cabeça abriu ali. O Yuri me mostrou o Pablo no celular. Falou, mano, esse cara é muito bom, você que tá mexendo com o lançamento. Ele deu uma consultoria empresarial pra minha mãe, ele é muito massa. Aí eu falei, deixa eu ver. Quando eu peguei o celular, eu falei, mano, ele é coach, nem de coach eu gosto. Joguei o celular pro lado. Minha cabeça era muito fechada. Eu era muito matuto da roça, do Goiásão mesmo, assim. Muito. Comedor de piqui. Comedor de piqui, não comia nenhum peixe, não comia japonês, não tomava vinho. Eu era, nossa senhora, um caipiraço. Aí eu falei, não, nem de coach eu gosto. Joguei pro lado e continuou. Passou 3 meses, uma ex-namorada minha postou um stories do Pablo. Aí eu lembrei que o Yuri tinha falado que ele era bom. E eu vi o stories dela. Aí eu mandei uma mensagem no direct. Esse cara é bom? Aí ela falou assim, muito. Ele é meio doidinho, igual você. Aí eu fiquei louco pra saber quem que era esse cara, o que ele fazia. Por causa que ela falou, ele é meio doidinho, igual você. Aí eu fui na próxima palestra dele. Ele fazia uma palestra gratuita pra 80, 100 pessoas lá em Goiânia. Aí eu, era perto da minha casa, peguei e fui na palestra dele. Aí ele ficou palestrando, e eu tava lotado, não tava cabendo, eu sentei no chão, do lado do palco, assim, não tinha nem cadeira, eu cheguei atrasado. Tinha lotado, sentei e ele conversando, falando. E eu falei, pô, esse cara é bom mesmo. Uau, acho que ele é o melhor que eu já vi. E aí ele até falou alguma coisa de lançamento digital, e aí eu lanço. E no meio da palestra, metendo o B dele já. Aí acabou a palestra, ele fazia pitch para um produto dele, e depois ficava tirando as dúvidas das pessoas ali naquele pitch daquele produto. E aí eu cheguei e fui conversar com ele. No final, aí eu falei, você lança? Ele lança. Eu falei, eu também lanço. Aí ele, Eu falei, quem te lança? Eu perguntei pra ele. Ele falou, tem um sócio nisso. Eu falei, posso conhecer ele? Eu acho que todo mundo tava louco pra ir em cima dele. Na hora, nem passou na minha cabeça de chamar ele pra lançar, porque ele falou que tinha alguém que fazia as coisas pra ele. Aí eu falei, quem te lança? Ele falou, um sócio meu. Eu falei, ele tá aí, eu queria conversar com ele. Ele, por que você quer conversar com ele? Eu acho que ele deve ter achado estranho eu ter querido ter a atenção do sócio dele e não dele, sendo que todo mundo queria a atenção dele. Aí ele falou, por que você quer conhecer ele? Eu falei, não, porque eu também lanço e tal. Ele falou, onde você aprendeu? Eu falei, não, já fiz alguns treinamentos, inclusive eu acabei de comprar uma mentoria de R$40.000. E ele, R$40.000? Eu falei, isso aí, eu acredito nisso. Por quantos você tem? Eu falei, 20. Ou era 20 ou era 21? 20. E aí ele, 20 anos você pagou 40 mil. Eu falei, você não sabe o melhor. Aí ele, o quê? Eu falei, meus pais não sabem.
Eu tenho que pagar 4 mil por mês no conta de peso, que eles não iam acreditar. Falei, mas você é doido, hein? Falei, não, mano, esse negócio é muito forte. Falei, e aí, quem que é seu sócio? Deixa eu conhecer ele. Ele falou assim, não quero que você conheça ele, não. Eu quero que você olhe minhas contas, porque eu não tô gostando muito do que ele tá fazendo. Aí eu falei, ele falou, eu falei, então me dá os acessos que eu vou olhar. Aí ele falou, já fez o método de IP? Aí eu falei, não. Falei, por que você não faz? Aí eu fiquei calado, falei, já tá devendo 40 mil, né? Pagar mais 3 aqui no método de IP vai ficar pesado, né? Porque era 3 mil. Aí eu falei, faz o seguinte, me dá 1.000, ainda tomou 1.000 meu, vagabundo, mano. Falou, me dá 1.000 e os outros 2.000 é sua consultoria pra você olhar o que o meu parceiro tá fazendo. Aí eu falei, beleza. Nem queria fazer o MedP, ele só queria... Aí eu vi que dava chance de lançar ele na hora, né? Eu queria ter o acesso, a forma de mostrar, ver o que ele tava fazendo de fato, talvez conhecer o outro cara. Aí eu falei, beleza, paguei 1.000 sem ter, porque eu tava devendo 4 mil por mês. Nessa época eu tinha 10 mil na conta, então eu fiz uma dívida de 40, tinha 10 mil na conta. Tinha 2 meses e meio para poder pagar. Sem contar que meus pais tinham acabado de abandonar a faculdade. Então eu tinha 2 meses e meio para dar certo. E por que eu não tinha dinheiro? Porque todo o dinheiro que eu tinha eu construí a sede. Fachada nova, ACM, reinvesti tudo no negócio. Gastei uns 60 mil na época para poder fazer o prédio e tal, da imobiliária. Aí eu peguei os acessos dele, e ele deu um trabalho para passar esses acessos. Foi umas 8 vezes lá para conseguir esses acessos. Muito enrolado. Sempre me deixava por últimas reuniões, não atendia nem nada. Quando eu consegui esses acessos, fui lá e criei um relatório. Deixei o relatório prontinho do que eu queria mostrar para ele. Do que eram os erros que ele tinha feito. Achei vários erros. Por exemplo, check-out sem telefone, sem CPF. Não tem como emitir nota fiscal. Não tinha como o cara que gerou o boleto, você ligar para ele, o seu boleto está aberto aqui, vamos efetuar o pagamento. Não tinha como fazer recuperação de vendas. Um monte de erro grotesco. Aula de cabeça para baixo, um monte de erro mesmo. Tinha lá 60 mil faturado pago, 60 mil em boletim aberto. E ele não sabia nada disso. Deixou na mão do outro cara. Quando eu fiz esse relatório, eu marquei de mostrar pra ele, ele me deu o bolo. Aí eu marquei de mostrar pra ele, ele deu o bolo de novo. Sempre ele dava bolo. Aí teve um dia que ele marcou uma live 4h59 da manhã no Parque Vaca Brava. Aí eu falei, vou pegar esse cara nesse parque aí. Quase. Aí eu, com o relatório pronto, fui pra essa live, 4h59 no parque. É um parque que a gente tinha um shopping, Goiânia Shopping, lá em Goiânia. Aí, 4h59 da manhã, rolou lá a live e tal, rolou a reunião, tinha uns 20 pessoas só, bem pouca gente. E aí no final da reunião ele falou assim, ó, tinha uma roda de pessoas, o próximo milionário da turma vai ser esse rapaz aqui, e apontou o dedo pra mim. Porque ele tá apostando em algo que ninguém aposta, que é lançamento digital, isso vai explodir ainda e não sei o quê. Quando ele falou isso, todo mundo olhou pra mim. Aí, como é que ele termina a reunião? Tem uma estratégia pra sair e ninguém perceber. Que é o seguinte, agora vocês vão fazer roda de 2 e 3 e vão conversar entre si pra fazer networking. Pra vocês se conhecerem. Aí ele falou, ó, pode começar as rodas de network. Aí começava as rodas de network e ele saía escondido. Só que quando ele falou isso, todo mundo veio em mim. Ele tinha acabado de falar minutos antes que ia ser o próximo milionário da roda. Aí quando eu fui ver, o papo tava do outro lado, entrando dentro do carro pra ir embora. Aí eu falei, vixe, não vou conseguir encontrar ele. Aí ele começou a entrar dentro do carro e foi dando a volta no parque. Foi dando a volta no parque, foi dando a volta no parque. Aí eu falei, ou ele vai embora pela TM3, ou ele vai dar a volta no parque, vai passar bem aqui, nessa rua das costas aqui, ó. Aí eu falei pra galera, gente, pera, que eu tenho que falar com o Pablo, eu já volto. E saí correndo. Aí ele foi dando a volta. Eu perdi a visão, porque tem uma mata que tampa, ele foi dando a volta. Aí eu fiquei esperando ele na rua, no meio da rua. Quando ele deu a volta, ou ele me atropelava ou ele parava. Aí ele jogou o carro no acostamento, tava nos 60 por hora assim, me viu já de longe, veio jogando o carro no acostamento, aí tava uns amigos dele no carro, que é isso? Ele foi, o Marcos. Aí ele abaixou o vídeo e falou, preciso falar com você, velho. Tem 20 dias que eu quero te mostrar o relatório, tem um monte de coisa errada que dá pra gente poder arrumar. Deixa eu te mostrar o negócio, velho. Dá pra construir uma parada bacana aqui. Aí ele falou, você tá com tempo? Eu falei, não. Ele falou, não, porque eu vou tirar a carteira de jet ski. Se você quiser ir comigo, eu vou ficar o dia inteiro fora. Tirar a raiz. É no interior do estado. Mas lá dá pra você me mostrar. Eu falei, então vamos. Aí eu entrei dentro do carro dele e a gente foi. Olha, cara. Peguei meu computador e a gente foi. Ficamos o dia inteiro junto, cara. Das 4h09 da manhã às 7 da noite. Ele tirou carteira de jet ski. Tinha mais 3 amigos dentro do carro. E no meio do caminho nós foi conversando com todo mundo e tal. Contei do lançamento, tinha acabado de fazer 40 mil. Poucos dias antes. E aí foi trocando ideia. Na volta, 7 da noite, na casa dele, jantando, ele parou pra ver o relatório. Aí eu mostrei o relatório, fui mostrando todos os erros. E aí, eu não sei como, mas eu só tive a ideia e fiz. Coloquei os erros, como consertar e o tempo de ação de consertar cada erro daquele. Então, erro número 1, como consertar, tempo que eu gasto para consertar, 24 horas, 48 horas, 72 horas. Fiz um relatório lá, extenso, umas 3 páginas.
E no final eu coloquei, acredito que se corrigir isso e fizer um próximo lançamento, vai dar mais de 100 mil reais. E em breve poderemos fazer 7 dígitos. Tava lá. Aí ele gostou, quando ele viu o relatório, eu lembro dele fazer assim, ó. Levantar e bater na mesa e pá. Caramba, isso é visão de executivo, onde você aprendeu isso? Aí eu falei, não sei, só sei que é assim. Peguei meu celular e anotei o que é um executivo, pra poder pesquisar em casa. Não sabia o que era, só tinha trabalhado na feira. Depois que eu fui entender que executivo é quem executa. Aí ele gostou, falou, então tá bom, vamos fazer um junto. Eu falei, vamos. E como foi o primeiro? Aí não, é a negociação. Aí ele, quanto você quer? Eu falei, 66, ué. Não, 66 é muito, você tá doido, vou te dar 10%. Eu falei, não, 10% eu não faço não. Vamos fazer o seguinte, eu acredito tanto em você, tanto em mim, tanto no negócio, que você não precisa me dar nada. Eu vou pôr 100% do dinheiro, risco é 100% meu, 100% do lucro é seu no primeiro. Depois que você vê que funciona, a gente faz 66. Aí ele ficou calado, pensou, falou, nenhum homem deixou outro homem trabalhar de graça pra ele não. Faz o seguinte, vou te dar 30% do primeiro, se eu gostar a gente negocia pro próximo, pode ser? Eu falei, pode ser. Aí a gente fechou a primeira parceria. Aí no primeiro, investimos 7 mil, montei toda a estratégia, corrigi todos os erros, investi 7 mil no meu cartão de crédito e voltou 132. 132? Primeiro, assim, 20 Uau. dias depois. E ele pirou, não pelo dinheiro, o que ele pirou foi o seguinte, eu consegui pôr 2.200 pessoas na live. As lives dele batiam 200 pessoas. A gente fez uma live fechada, num webinário na época, e deu 2.200 pessoas. Quando ele viu aquelas 2.200 pessoas, ele falou assim, que isso, mano? O que você fez aqui? Ele surtou com 2.200 pessoas. Ele não surtou com 130 mil, mas ele surtou com as 2.200 pessoas. Aí ele falou, nossa, surpreendente, vamos continuar. E aí nós continuamos. E aí, o segundo deu quanto? Aí no próximo, de novo, eu coloquei meu cartão de crédito, nem pedi dinheiro para ele, nem pedi nada do dinheiro, eu já tinha recebido 132, 30% era meu, já tinha um pouquinho de dinheiro. Fui lá, paguei os 4 mil por mês que eu tava devendo, paguei os 7 mil do cartão, sobrou uma beiradinha, eu vou pôr tudo no meu cartão de crédito. E aí eu coloquei 43 mil reais no cartão de crédito. Se desse errado, nem tinha dinheiro para pagar, mas eu tava muito confiante. Aí voltou 1 milhão e 60. Uau! No segundo já 1 milhão? 1 milhão e 60. Top. Mas por quê? Porque, tipo assim, não era o segundo lançamento dele nem o meu. Era o nosso segundo lançamento junto, mas já tinha 1 ano que eu estava estudando, já tinha 1 ano que eu estava praticando ali com a Amanda, já tinha 1 ano de estágio. No caso do Pablo, ele já fazia palestra toda semana, ele já era um ótimo vendedor, já falava bem. Então ele já tinha uma bagagem e eu também. Quando juntou, complementou as habilidades. Ele sabia vender e eu sei colocar a gente na live, sei colocar a gente para escutar ele. E aí, no segundo já deu 1 milhão e 60. E aí, tipo, 1 milhão e 60 líquido. 1 milhão e 60, tira 40 mil, 1 milhão e 20 de lucro em 30 dias. Porra, que negócio que dá isso. Do dia pra noite. Que é um produto não tangível, você não pega num curso online. Ele é não tangível, diferente dessa taça. Ela é tangível, você toca. Infoproduto não. De infoproduto foi o pior ano da virada do ano de 2021 para 2022, deu 65 milhões de reais. 65 milhões? Top, cara. Um produto de upsell da Airbump, toda a esteira ali, 65 milhões de reais pagos, faturados ali. Sensacional, cara. Em um único lançamento. E de produto físico foi um loteamento que a gente tem em Caldas Novas, 180 milhões em VGV, valor geral de vendas. 180 milhões, sensacional, cara. No infoproduto você recebe tudo. No imobiliário não, você vende, o cara pagando parcelado durante 15 anos. Mas você faz carteira, Você né? faz carteira. Maravilhoso. Tô fazendo aposentadoria. Exatamente.